papas vindos da África, as pessoas sempre pensam que até João Paulo II, todos os papas teriam sido italianos ou pelo menos europeus. Para a surpresa de muitos, entretanto, eu digo, sim, houve papas africanos. Foram 3 e foram muito importantes para a Igreja. Nós tivemos o Papa Vítor I, o Papa Melquíades e o Papa Gelásio I. Foi graças à sugestão do Indiano Crítico que resolvemos pesquisar sobre papas vindos do continente africano. A bem da verdade, ele pediu que falássemos de Melquíades, mas acabamos resolvendo ampliar e analisar e fazer um vídeo sobre todos os papas vindos da África. E é isso, é esse vídeo que iremos assistir a seguir. 14º Papa, Vítor I assumiu o pontificado no ano 189. Era natural da Tunísia. Cristão convicto, cresceu sob a dominação do Império Romano, sofrendo com as suas perseguições. Tornou-se líder da Igreja com o falecimento do Papa Eleutério. Nessa época, as restrições aos cristãos haviam diminuído. O Papa Vítor I fez importantes mudanças nos rituais da Igreja. Inicialmente, determinou a possibilidade de uma pessoa ser batizada sem a utilização de água benta, desde que essa estivesse em falta. Seria possível, portanto, lançar-se mão de água do rio ou do mar para o sacramento. Foi com Vítor I que as missas passaram a ser celebradas em latim, antes eram em grego. O mais marcante no seu pontificado foi, entretanto, a questão da comemoração da Páscoa. Quase houve um cisma. Até o pontificado de Vítor, havia sido determinado que as comunidades asiáticas poderiam festejar a Páscoa no 14º dia de março, celebrando, 3 dias depois, a ressurreição, mesmo que esse não fosse domingo. Essa forma de comemoração, que seguia o modelo judaico, diferia das efetuadas pelo resto do mundo católico. E isso incomodava Vítor I. Visando unificar a autoridade da Igreja, determinou o Papa a proibição de que a Páscoa fosse celebrada em 14 de março, devendo os orientais usarem as datas do Ocidente. As igrejas da Ásia Menor, entretanto, não queriam uniformizar as datas. Foi aí que surgiu a excepcional atuação do bispo Irineu. Muito inteligente, de origem asiática, erudito e com enorme habilidade, interveio ele em favor das comunidades orientais, pedindo que o Papa seguisse a posição dos seus antecessores e permitisse que as datas continuassem sem alteração. E Santo Irineu teve sucesso. Graças à abertura ao diálogo de Vítor I, evitou-se um cisma que seria desastroso para a Igreja Católica, que ainda estava no seu início. Nos 10 anos de pontificado, Vítor I teve uma atuação marcante, pautada pelo bom senso. Infelizmente, com a ascensão ao trono romano do imperador Sétimo Severo, houve um retorno à perseguição dos cristãos, e o Papa Vítor acabou sendo vítima, falecendo no ano de 189, com apenas 44 anos de idade. No ano 309, o Papa Eusébio foi banido de Roma pelo imperador Magêncio. O seu sucessor foi um africano, o Papa Melquíades, que passou boa parte de sua vida sofrendo perseguições do imperador romano. À época, o Império Romano era disputado por Constantino e Magêncio. Para a sorte de Melquíades, Constantino foi vencedor da Batalha da Ponte Milvia, que ficava sobre o rio Tibre, e assumiu o controle de Roma, tendo atribuído ao Deus dos cristãos a sua vitória. O novo imperador garantiu a liberdade religiosa. Ele também devolveu à Igreja as propriedades que haviam sido confiscadas pelos imperadores que o antecederam. Doou ainda um palácio chamado Laterano, para ser a residência do Papa e sede do governo cristão. Constantino converteu-se ao cristianismo, transformando-o em religião oficial de Roma. O Papa Melquíades, diante de um contexto favorável, organizou as sedes paroquiais e iniciou a construção da Basílica de São João. Pode-se dizer que foi com Melquíades e sua parceria com Constantino que houve um impulso inicial para o crescimento da Igreja, que redundaria no poder enorme na Idade Média. São Melquíades combateu com êxito as pessoas tidas como hereges que surgiram dentro da própria Igreja. Dentre elas se destacavam os que participavam de um movimento ocorrido na África chamado Donatismo. Tratava-se de um culto religioso que sustentava que a Igreja não deveria perdoar e admitir pecadores, principalmente os cristãos que negaram a sua fé durante a perseguição de Diocleciano. O donatismo
contestava a legitimação dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía a qualquer autoridade. Com a ação firme de Melquíades, foi possível unificar a igreja. A ele foram atribuídos decretos litúrgicos e a tradição mantida por séculos de levar, em sinal de união, às outras igrejas de Roma uma parte do pão consagrado pelo Papa. Infelizmente, o seu pontificado foi muito curto, tendo falecido no dia 11 de janeiro de 314. De origem humilde, Gelásio nasceu em 410, filho de um ferreiro. Por ter sido pobre, sempre mostrou preocupação com eles, abdicando dos luxos e riquezas. Praticou muita caridade, sendo por isso conhecido como o Papa dos Pobres. Gelásio foi conselheiro do Papa Félix III, que vinha tentando unir as igrejas do Ocidente e do Oriente. Com a sua morte, foi eleito aos 82 anos de idade para ser o seu sucessor. Ao assumir, tentou dar continuidade à política unificadora de Félix III, mas sofreu forte resistência de Anastácio I, imperador bizantino, que tinha posição oposta à do Papa. Nesse contexto de disputa, o Papa Gelásio deixou claro, através da epístola do Assunte, que o poder político, que é temporal, é distinto do religioso, que ele é superior. Sendo assim, o Papa não pode ser julgado por ninguém. Gelásio muito se preocupou com a manutenção da doutrina cristã, se opondo àqueles que entendia ser hereges. Combateu o pelagianismo, o maniqueísmo e o arianismo. A primeira teoria, criada por Pelágio, defendia que todo homem era responsável pela sua própria salvação, não necessitando da graça divina. Já o maniqueísmo, idealizado por Mani no século III, dividia o mundo entre o bom e o mal. O bom seria o espírito e o mal a matéria. O espírito, ao tomar um corpo físico, se corromperia. Por fim, o arianismo, visão sustentada pelos seguidores de Ários, bispo da Alexandria. Esse movimento negava que Jesus e Deus tivessem a mesma substância. Ários afirmava que só existe um Deus e que Jesus seria apenas seu filho e não o próprio. Esse movimento negava que Jesus e Deus tivessem a mesma essência. O Papa desenvolveu um grande trabalho de renovação litúrgica através do Sínodo de 494, uniformizando os ritos da Igreja. São Gelásio viveu uma vida de oração e insistia sempre que os padres fizessem o mesmo. Também defendia o apoio aos pobres. Mesmo quando já era Papa, visitava com frequência os mais necessitados e sempre os ajudava. Faleceu no dia 21 de novembro de 496, aos 86 anos de idade. Deixou um legado excepcional na liturgia da Igreja. Seu sucessor foi o Papa Anastácio II. Pois é, o continente africano nos deu apenas 3 papas. Todos, entretanto, tiveram pontificados marcantes. Obrigado por ter assistido até o final e coloque em comentários sugestões de vídeos que queiram assistir sobre a Igreja Católica. Até o próximo vídeo.